Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e temos a presença também hoje, muito elegante, muito simpática, da Bia Kicis. Ela é deputada federal pelo PSL de Brasólia, do Distrito Federal. Está aqui com a gente hoje, mas tivemos um ministro aqui. Você entendeu, né, Bia? Vamos fazer um programa especial com você, porque eu não tenho a menor ideia. Talvez Felipe Moura conheça mais esse mundo político e tal, e possa fazer uma pergunta inteligente. Porque agora nós estamos com a Amazônia, a Anitta, tá uma confusão. Leonardo DiCaprio. Tá na França. Pra você saber, o último bloco era a França. Isso, tá uma confusão danada. Imagina, tá tranquilo dirigir o jornalismo nesse momento do país, né? Beleza. Tá misturando entretenimento com política. Telefone quase não Tem toca. muita briga, Olha, né? eu vou dizer uma coisa pra você. Graças a Deus eu vivi no mundo que política era uma coisa chata. Então, tinha um papo de política, você desligava o rádio. Ia pro boteco. Eu sou ainda dessa época. Do horário eleitoral. Do horário eleitoral que você Hoje em dia os caras assistem TV Senado. Não. Sim. Olha o nível que nós Tá chegamos. dando Eu ibope cheguei agora. nesse nível há uns 3 anos. Eu só ligava a TV para ver TV Câmara e TV Senado. Sério? Sério, Você sério. entrou ali. Fiquei totalmente absorvida por esse mundo para entender o que estava acontecendo. Eu, como ativista, Ativista do quê? tipo, dormir nos gramados do Congresso para pedir o impeachment da Dilma, esse tipo de coisa. Entendi. Daquela época lá do... Esquerda versus direita. Isso. Democracia Na invertida. época, na época da democracia versus totalitarismo, essa época aí. Muito bem. Felipe. Muito bem, Bia Kicis, deputada federal do PSL, então eu tenho que perguntar sobre a manifestação de ontem. A gente fez aqui a cobertura das manifestações pela Jovem Pan, eu ancorei de tarde, e há convergências e divergências até nas pautas dos grupos que lideraram essas manifestações. Por exemplo, o Movimento Avança Brasil estava pedindo a anulação da votação do projeto de lei de abuso de autoridade, que foi feita lá sob comando do Rodrigo Maia. Levantaram o braço os parlamentares que eram que eram a favor, na verdade, da votação nominal, que os deputados deixassem registrado como eles votaram no caso da lei de abuso de autoridade. O Rodrigo Maia não quis nem contar os braços levantados, já deu a lei de abuso de autoridade como aprovada. Houve recurso de parlamentares do seu partido, PSL, ao Supremo Tribunal Federal, e logo depois do recurso do pessoal do Partido Novo para anular a votação. Então, os movimentos mais relativamente próximos ao Bolsonaro, eles defenderam a anulação pelo STF. E alguns outros movimentos, como o Vem Pra Rua, defenderam já o veto presidencial, quer dizer, o veto do Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Alguns parlamentares do PSL estão dizendo que o Jair Bolsonaro não vai vetar integralmente. E o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, pediu o veto de 9 itens. Então, qual é a sua posição, deputado, a respeito da lei de abuso de autoridade, já que dentro do seu próprio partido há certas divergências? Até o líder do governo, Major Vitor Hugo, assinou o requerimento de urgência para votação naquele dia, então se associou de alguma forma a outros partidos. Qual é a sua posição nesse caso? Na verdade, se eu não estiver enganada, quem assinou foi o líder do partido, não o líder do governo, Major Vitor Hugo. Acho que foi o Valdir. O Valdir, sim, do partido, exatamente. Que assinou a urgência. Gente, o que acontece é assim, naquele dia a gente estava votando a medida provisória da liberdade econômica. Eu estava totalmente focada nisso. Eu trabalhei muito por essa medida provisória desde o seu nascedouro. Só um parênteses, com o líder do governo, Major Vitor Hugo, teria sido feito um acordo com declarações do deputado do PP, Ricardo Barros, para que o veto do Jair Bolsonaro fosse só sobre o uso de algemas na hora de prender o criminoso. Então, eu que confundi aqui as duas coisas, mas só para registrar quais foram as articulações que geram muita névoa aí nesse debate. É complicado mesmo de entender. A gente que está lá dentro, às vezes, não entende o que está acontecendo, imagina quem está fora, né? Às vezes a gente está lá, de repente, votou, aprovou. Como assim? Eu nem apertei o botão? Então, votação simbólica, foi a primeira vez, né? No primeiro dia da nossa votação, a gente passou por isso. Mas o que acontece é que a gente tem que atacar em todas as frentes. Eu sou dessa linha. Então, eu sou uma das impetrantes do mandado de segurança contra aquela votação, porque eu estava lá. Eu vi que tinha muito mais de 31 braços levantados. Inclusive, eu também ergui o braço e pedi a votação nominal. Então, a gente quer anular, mas a gente sabe que isso é extremamente difícil. Isso que o Avança está pedindo vamos pressionar o ministro Gilmar Mendes, mas é complicado dele dar essa segurança para a gente. Porque ele entende que, por se tratar de matéria regimental, o Supremo não pode falar. Agora, eles entendem isso quando eles querem entender, né? Porque eles ficaram analisando na época do
do voto aberto, voto fechado, o regimento diz isso. Na época do impeachment, eles tatearam o impeachment e por aí vai. Por outro lado, nós queremos também o veto, é óbvio, porque essa lei, ela é uma lei que ela é um abuso. Se você pensar que ela nasceu do Renan Calheiros com Roberto Requião, já é uma coisa assim que a gente vê ter um vício até de origem, digamos assim, né? Não no sentido técnico do termo. Então a gente gostaria que essa lei fosse vetada, a gente gostaria que ela não tivesse nem sido votada no atropelo que foi, a gente queria discutir o tema, mas ali não houve clima, não houve como fazer isso. Então, eu até já defendi o veto total. Tá? Eu defendi o veto total e, por outro lado, eu também assinei o documento de pedido de mais de 10 vetos, de mais de 10 artigos. Eu recebi os procuradores, os chefes do Ministério Público de vários estados na semana passada, eles vieram conversar comigo e pediram, olha, esses 10 itens que vocês estão pedindo tá ótimo, inclui mais um. Eles querem que vete também um outro artigo, que pra gente fica bom. Então é assim, a gente sabe que existe o ótimo e existe o bom. O ótimo seria vetar tudo, mas isso não parece muito possível, porque o jogo não termina com o presidente. O veto volta para o Congresso e vai ser, parece, mais difícil que a gente consiga manter um veto total. Então nós temos que ter um plano B, que é o veto parcial, para ver se dessa forma a gente tira pelo menos aqueles artigos que são mais tenebrosos. Ativismo é que trabalha por alguma causa. Qual que é a causa que você está trabalhando, efetiva lá? Eu tenho muitas causas. Uma delas é o Escola Sem Partido, que é uma das principais para mim, tá? Porque hoje em dia, assim, o que a gente recebe de denúncia de criança, adolescente sendo doutrinado, punido, perseguido em sala de aula por causa da sua posição política ou religiosa, ou seja, o que for, é um absurdo. Então, e outra coisa, o Zé Dirceu, numa palestra, ele falou o seguinte, o maior... a coisa que mais pode atrapalhar a esquerda é o Escola Sem Partido. Então eu tô nessa. Se é ruim para o Zé Dirceu, é bom para mim. Mas você não acha essa também, é uma das principais você não acha pautas. também que com essa visão também fica querendo impor um pensamento de direita? Aquele pensamento não vai mais... inverter a ideologia. Pensamento caretão? Ao contrário. Nós não somos caretão. A gente é doidão. Eu A também gente não anda sou de careta, patins. nunca fui, mas a questão é a seguinte... caretice, não. Mas o Escola Sem Partido não é Cantar hino, essas isso. merda, a gente zoa hino, Você é hein? doidão, hein? Eu canto hino como não Não, Eu gosto de faz cantar paródia hino. com A isso. questão não é Japonês essa. tem 5 filhos. Isso. A gente zoa hino. Olha, Quer a fazer questão... hino? Vai, nós vamos zoar tudo. Mas a questão é a seguinte, Não vem com essa caretice, Escola não. Sem Educação moral e Partido cívica. não é doutrinar as pessoas para direita. Mas Escola é o que Sem Partido, parece. não, Sem não partido, parece. Isso é para quem não conhece o projeto. Não Você existe sabe que... o homem, já dizia Emílio, Aristóteles. É sem partido. Ari. Mas isso é Ari. um nome só. Olha o que o Ari diz. Ari falou isso antes É de brother Cristo. dele, é brother, Antes brodaço. de Pode, Cristo, tá, Ari Elefante falava. suicida. Ari falava. O homem é um ser político. Isso está na E veia. ninguém tá está no dizendo sangue. que não é ser, mas a criança não tem que ser, nem política, nem sexualizada na escola. Então, assim, o homem é um ser Você também já político. não é caretona. Vamos falar. Caretona. Você acha legal, 4 anos, a criança ficar tendo que usar banheiro de menino para menino? Você acha legal? Você Emília? curte o Aposto que você pensamento não da acha. Damares, que fica brigando com a Disney? Olha só, não é isso, gente. Não, Eu não é um- sou. Eu gosto muito da Damares, mas isso não tem nada a ver com curtir o pensamento dela ou não. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Azul tem coisa ou que eu rosa? acho exagerado. Isso foi interessante. No dia da posse da gente, eu estava vestida de azul. E aí entrei no elevador com a Jandira Fegali, que é uma das defensoras, inclusive, da ideologia de gênero, Jandirão, vocês conhecem. Jandirão da massa. Nós entramos no elevador, Jandirão foi tirar uma onda com a minha cara, falou, ô deputada, bem-vinda, tal, parabéns pela eleição, eu parabéns também. Ela falou assim, tô vendo que mulheres usam azul, né? Eu falei, usam, não viu minha mulheres calcinha. usam azul, homens usam rosa, a gente usa o que quiser. Aí ela já tá feliz, eu falei, só não mexam com as nossas crianças. Aí ela encolheu, né? Então o que acontece, gente? Vamos respeitar os filhos dos outros. E os nossos, só isso. Esse Tá negócio, muito nervosa. essa sacanagem. Ah, mas esse assunto mexe comigo na veia. Você briga na rede social porque tem uma treta maravilhosa de Gillian Stein e Joyce Hasselman. Não sei se você acompanha a Catraca Livre. Essa briga é uma briga também de ativismo de direita e de esquerda. Você treta na rede Olha social? só, deixa eu te falar, eu milito na rede social, eu atuo. Comenta os mas haters. Eu sou uma parlamentar muito ponderada. A minha trajetória, eu sou procuradora, fui procuradora do DF, eu costumo
conversar, buscar a razão, entendeu? Então, eu sou vice-presidente da CCJ, não dá pra gente querer ficar lacrando dentro do Congresso. Nem Isso é imitando. contraproducente. Nem colocando É óculos. contraproducente fazer isso dentro do Congresso, entendeu? Eu tenho até um episódio com a Maria do Rosário, nós estávamos na CCJ e, de repente, eu fui fazer uma referência, assim, até para mostrar que eu percebi a existência dela. Então, eu falando alguma coisa, eu falei assim, deputada Maria do Rosário, e continuei um comentário e tal. Aí, só que eu não percebi, foi totalmente inconsciente, né? Que a hora que eu falei o nome dela, eu tinha citado uma questão de danos morais. Ela ficou furiosa, ela falou, eu quero saber por que a deputada Bia Kicis falou meu nome na hora dos danos morais. É por causa da minha ação contra o Bolsonaro, danos morais no Supremo? Aí eu falei, não, cheguei perto dela, falei, olha, foi pura coincidência, não foi minha intenção. Eu nem pensei, foi coincidência mesmo. Aí ela virou e falou assim, então, para de falar mal de mim nas redes sociais. Eu falei, não, aí também não dá. Aí não força. Não, aí não. Aí não força, tia. Aí tá querendo demais, né? Deputada, a sua atuação como procuradora antes já tinha esse viés de atuação que você exerce hoje em dia, ou esse ativismo nasceu ali na época da derrocada do lulopetismo? Foi ali que você tomou esse viés? Não, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito... Eu procuro ser muito justa nas coisas que eu faço. Tenho muito medo de ser leviana. Então você não vai me ver atacando as pessoas nas redes, a não ser o PT, né? Assim, Gleisi Hoffmann, pessoas que você já sabe que estão ali para levar do Lula, pra né? Mas eu procuro, né, não ser leviana e ser uma pessoa justa. E como procuradora eu me pautava por esse tipo de comportamento. Sim. Tipo assim, quando eu via, por exemplo, o Estado, né, a Fazenda Pública, executar uma pessoa numa ação de execução que eu sabia que não era certo, aquela pessoa não tinha sido responsável por aquele débito, objetivamente, não era sócio da empresa, eu ouvia gente falar assim, deixa, ela se defende na justiça, ela que contrata um advogado, eu ficava louca com isso. Eu falei, gente, não tem nada pior do que você ter o Estado no seu cangote. É um absurdo. No seu cangote. É horrível. Tá sabendo bem, Biazinha? Né? Então, é uma coisa, eu me pauto. O presidente está muito caretão também. Presidente tá muito sério. Ô, deputada, dela ali. nós vamos fazer o Fefito Show com você. Isso, vem aí. Cara de Você ser tá totalmente brava. convidada, né, deputada. Totalmente convidada a conversar comigo. Respeita a deputada, Fefito. Respeita a Fefito, deputada. respeita a Ela é deputada. brava. Caio, você fala demais no seu programa, Caio. Eu quero falar com a deputada, posso? Você é Pelo um amor de Deus. pirata privado. Não, Você olha... é um... Fefito, eu conversei com você e pedi pra ver a foto do seu bofe, hein? Tá Eu tô lembrado? sendo chamado no metrô de deserto de ideias. Não quero mais isso. Então. Fefito, calma, Fefito, Não, calma, eu tô calma. estressado Fefrito. com isso. Ó, Não quero é o mais isso. seguinte, deputada, vamos fazer um especial. Vamos trazer uma... Escola sem parte especial. Não, escola sem partido. Não, pode ser mil... Gente, trazer eu tenho um sol, projeto. alguém do Eu meu. tenho um projeto Eu pra não concordo cobrar. com você. Sem o Não, Boulos. tudo bem, eu tenho um projeto, o que você acha desse? Que advogado que recebe dinheiro que não tem lastro, tá? Não tem lastro, ele responde pelo crime de receptação. É bom, né? A OAB tá batendo em mim Tá, tão bravo. e eu defendo esse projeto. Estão bravos. Porque uma das formas de se lavar dinheiro é com isso, Alexandre né? de Pagando Moraes tá- honorários. Falando em OAB, Olha, você acha que ô, houve Oi, pois não. houve excesso do presidente naquele embate com o Felipe Santa Cruz, na sua visão? Eu acho assim, o presidente, ele deve ficar de saco cheio do tanto que ele é atacado. E aí ele devolve, porque, pelo amor de Deus, não é por fato de você ser presidente que você não tem que não dar umas pancadas de vez em quando, né? verdade, é verdade. Eu não aguento, gente, eu nunca vi alguém ser tão atacado. Olha Né? só. Agora eu falo o seguinte, eu não também tão votei no defendido presidente Bolsonaro por causa das boas maneiras dele. Juro pra vocês Você que botou não. no Amoedo. Eu bem avisei. Não, eu votei no Bolsonaro, mas não foi por esse motivo, não é pelas boas maneiras, entendeu? Lógico. Muito bem. Ó, ô, deputada, quando você pode voltar Acabou aqui? o tempo. Vamos fazer essa pauta? Isso. Fechou. Você e o Pautas Boulos. caretas. Pauta careta, sabe o Não que é? combina comigo, Não? pauta careta. Não combina eu acho comigo, muito não. careta. Mas Esse negócio de cantar hino, aquelas coisas. eu Puta, gosto isso de cantar hino. Não, eu gosto de isso cantar hino. tem Isso não nada é a ver. careta, Mão não é no, combinação. mão no peito ou sem? Ó, posso falar? Vai Aqui. cantar hino, a molecada Vai, vai mão no ficar peito. zoando. Eu Eu peguei a época. Cara, eu cantava hino Não, quando eu era cantava criança, nada. cantava o hino da Quando chega na escola, hora do cantava o hino seio, do canta Brasil. brasileira. E não fiquei É. careta por causa disso. Minha geração não ficou careta por conta disso, não. Não. Do quê? Deputada, só uma Porque pergunta eu tô rapidinha, Tomorrowland. tá? Uma pergunta rapidinha. Pois não. É porque um dos focos da manifestação de ontem foi pedido de impeachment do Dias Toffoli, presidente do Supremo. A senhora, como ativista,
assim como vários outros ativistas de direita que entraram para a política, criticavam muito o STF. Existe algum constrangimento agora, principalmente devido à relação, no mínimo cordial, que o presidente está tendo com o Dias Toffoli? É claro que há informações de bastidor, que não são nossas fontes, não temos como verificar, que já falam até em acordão, mas se restringindo aos fatos, o presidente deu uma declaração, na prática concordando, endossando a decisão do Dias Toffoli de atender ao pedido do Flávio Bolsonaro, filho dele, estendendo, na verdade, aquela suspensão de investigações a todas que são feitas com base em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. A senhora se sente constrangida nesse momento? Fala por mim, né? Seria Que é porque eu Bolsonaro posso contra falar. o lavajatismo? Eu Rapidinho, sou uma por favor. pessoa que eu tenho projeto de lei para criminalizar o ativismo do Supremo. Eu já entrei com vários pedidos de impeachment de vários ministros do Supremo. Eu não tenho nenhum constrangimento com relação a isso. Eu quero resgatar a credibilidade do parlamento. Não é fácil. Mas a senhora mas endossa eu agora quero. o pedido de impeachment Eu impetrado endosso pela todos, Janaína Pascoal? inclusive eu entrei com pedido de impeachment, não é só do toque, de vários que criminalizaram, aqueles que criminalizaram a homofobia, porque é um absurdo você criar crime sem lei. Isso é o máximo da insegurança jurídica. Então eu acho que não dá para ser desse jeito, o Supremo tem que respeitar E o o direito povo e o parlamento. individual, meu E aí, amor. Pepita é Cada um Direito faça o que individual, meu quiser, amor. mas não vem... Não venha não, querida. Não venha Deixa, cuidar Bia. da minha tobinha, não. A minha Tô toba... me- Toba tô nem com livre. Toba, não. A gente é Tô do nem- movimento Toba Hashtag Livre. Toba livre. Toba livre. Mas- Tem o MBL mas não Toba vem querer livre. Deixa eu falar. criminalizar a Não. minha opinião. Mesmo. Só A isso. toba TL. sempre tem que ser livre. Isso. A toba Não mexa na Você tá nossa temendo tem que ser tanto a tua sagrada. opinião? Olha, eu tô lá no Congresso para votar leis, né? Pra fazer criar tipo penal ou não, dependendo do que a maioria da sociedade quiser. Agora, Boa. o Supremo fazer isso pela gente é que não dá. Tem uma grande energia. Bia, eu viu? gostei de você. É verdade. E você é linda. Obrigada. Você é linda, tem assim... Mulherão. Opa. Né? Mulherão. Opa, vou dessa. voltar, tô voltando. Ó, Comandar deixa a eu nossa falar vida, sério. fazer uma Vou planilha pedir- de Excel, Não, assim, falando acorda sério, eu às já 5 tô horas. estouradaço aqui, ó. Eu tô caras com da rede 20 vão minutos reclamar. atrasado. Deixa a rede reclamar. Sou Partido Rede. Pode reclamar. A Marina Silva. Ó, Bia Kicis está aqui com a gente. Vou passar o serviço Instagram. dela. @ Bia Kicis, é KICIS. Ah, deixa eu pedir um votinho também. Eu estou Claro. concorrendo, estou em primeiro lugar no parlamentar que apoia o liberalismo. Não sei se você sabe, mas eu não sou só careta, não. Eu fui a pessoa que apresentou o Paulo Guedes pro Bolsonaro, Ó! apresentei o Rogério Marinho pro Paulo Guedes. Então eu levo a sério esse negócio de liberalismo econômico também, tá? Nós levamos a sério. Então eu estou concorrendo, queria pedir o voto do pessoal no Congresso em Foco para eu continuar em primeiro lugar aí, ganhar esse prêmio e de parlamentar que mais representa. A Carla estava em primeiro lugar, tá em primeiro, disputando Samba. com o Freixo, eu estou entre os 10 primeiro. Vamos lá, pessoal, senta a mão no botão Muito e bem. vota lá. Senta a Bia Kicis, muito obrigado pela sua presença aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Felipe Moura. Obrigado Daqui a a você. pouquinho no Pingos, não é isso? 18 horas. Sucesso total. Tchau. É isso aí.